Primeiro assim, aqui a gente traz alguns dados estatísticos que são obtidos do livro da professora Carmita Rábido, né, que é Estudos da Vida Sexual do Brasileiro, e ela traz aí umas estatísticas bastante importantes para a gente poder refletir a respeito disso. Olha só, a gente traz aqui a importância do sexo na vida de mulheres e homens. E as mulheres referiram, 40,7% referiram que sexo é tão importante quanto ter uma fonte de renda segura. 31% refere que é tão importante como respirar. 25% tão importante quanto tirar férias todos os anos. E apenas 2,3% falou que não tem importância alguma, ou seja, as nossas pacientes realmente valorizam o sexo, estão querendo realmente mais informações. Mas aí quem orientou as mulheres sobre sexo? Vamos lá, dependendo da faixa etária, 45%, né, o médico que foi, deixa eu olhar ali como é que eu coloquei essa estatística, né? Foram os pais, né? O médico mesmo, né? Foi outro, está ali na categoria de outros, está em 15%, 28%, 33%. Ou seja, a gente está perdendo aí a oportunidade de fazer essas orientações para as nossas pacientes e às vezes, como o Dr. Tarek falou, elas vão procurar essa informação em fontes não seguras de informação. Recording in progress. Né? Tem aqui um estudo da professora Lúcia Lara, é um estudo tem algum tempo já, eu acho que essa realidade até pode ter melhorado um pouco, mas ele coloca que apenas 10% dos médicos têm a iniciativa de falar sobre sexo com seus pacientes. E eu suspeito que seja justamente pelo fato, por isso que os colegas trazem, né, às vezes. Eu vou perguntar, o paciente vai falar que tem um problema, e aí o que eu vou fazer com essa queixa? Isso tem muito a ver com essa ânsia que o médico tem de resolver o problema da paciente ou do paciente em apenas uma única consulta. E isso é uma coisa que eu já trago para vocês de início, no início da nossa conversa e nosso curso. Para trabalhar questões de sexualidade, devido à complexidade dela, não dá para a gente tratar isso, resolver o problema da paciente em uma consulta ou em duas, ou às vezes o problema nem vai ser resolvido, vai ser apenas administrado. Então o médico às vezes fica na angústia de falar alguma coisa, de resolver o problema e não consegue. Nesse sentido, é importante a gente diminuir um pouco a angústia. Um outro aspecto também que eu gostaria de trazer é da importância, né, da gente entender o conceito de transferência e contra-transferência. Transferência é o amor que a paciente sente pelo médico ou pelo profissional que a atende. E pode ser a transferência positiva quando esse amor é realmente amor, ou negativa quando ele se transforma em ódio. É natural que o paciente traga isso. No entanto, o conceito de contra-transferência é quando é o amor que o profissional sente pelo paciente. E isso aí tem que ser trabalhado e tem tudo a ver com a nossa discussão aqui, porque a gente não pode agir sob contra-transferência com os pacientes, ou seja, nós não devemos depositar as nossas expectativas sobre as pacientes, não devemos depositar os nossos valores sobre a paciente, e é por essa razão que é necessário que a gente tenha uma certa sistematização em como abordar essas pacientes. Vocês vão ver que ao longo do curso eu vou apresentar algumas referências de cinema também, porque é muito pouco tempo para falar de tanta coisa. Então eu trouxe algumas referências para quem quiser assistir algumas coisas. O método Plicit, né, é um método que foi criado em 1974 por Anon, e ele foi feito justamente para que os profissionais que não são sexólogos possam abordar a questão da sexualidade com os pacientes, né? O P significa permission, né? Permissão para falar. LI, no Plicit, né? São limited information, ou seja, as informações limitadas. Quando a gente coloca limitadas, depois vem o SS, que são as sugestões específicas. Quando a gente usa os termos limitadas e específicas, é justamente porque nós não podemos depositar as nossas expectativas sobre as pacientes. O que significa o quê? Que a gente tem que trazer informações limitadas àquilo que é validado cientificamente, e não aquilo que a gente supõe ser. Enquanto que as sugestões específicas também têm que ser aquilo que é validado cientificamente, não um palpite, algo que a gente tira da nossa prática de vida pessoal, porque nem sempre a gente vai ser igual a essa paciente e ela vai ter outras expectativas. E depois que o médico faz essa permissão, fornece essas informações, essas sugestões específicas, se ele não der conta do recado ali em termos de resolver o problema da paciente, pode então ser a paciente pode ser encaminhada para a terapia intensiva, que é o IT, que no caso é a terapia sexual.
né? Pois bem, eu coloquei em vermelho o LI, o SS, informações limitadas e sugestões específicas, justamente porque a nossa ideia nesse curso é fornecer algum material para que o ginecologista ou médico, possa utilizar na hora de usar o método PLICIT, né? Porque às vezes é necessário um certo repertório. E vocês vão ver que é coisa muito simples, que a maioria de vocês tem a maior parte dessas informações, apenas é necessário organizá-las de alguma forma. Primeiro, sobre a permissão para falar ou o acolhimento dessa queixa. A paciente, ou eu vou usar sempre a paciente no feminino, mas se refere a mulheres e homens, né? Tem sempre uma certa vergonha de trazer a queixa sexual para o profissional de saúde. É por essa razão que a gente entende que a busca pela queixa sexual precisa ser uma busca ativa, ou seja, o profissional precisa tomar a iniciativa de colocar para a paciente que ali na consulta é o local adequado para que ela possa trazer a sua queixa sexual e não esperar que o paciente traga isso até a gente, né? Nesse sentido, P do método PLICIT é a permissão para falar. Olha, dona fulana, olha, senhor ciclano, eu sou seu médico, nós estamos aqui no ambiente adequado, aqui é o local que a senhora ou o senhor podem trazer aí suas queixas de natureza sexual. Se a senhora ou o senhor estiverem confortáveis em falar nisso, eu estou aqui à sua disposição. Mas isso aí já abre o espaço para que isso possa acontecer, né? Mas assim, não é assim tão simples, né? A gente primeiro precisa estabelecer uma relação de confiança com o paciente. Isso tem a ver com a nossa imagem, que precisa ter uma certa formalidade, né? A gente se apresentar, dizer o próprio nome, dizer, olha, eu sou o seu médico, eu sou, se for de uma outra categoria profissional, que não é só exclusivo do médico, pode lidar com isso, pode ser outros profissionais de saúde também, se apresentar, enfim. E aí vem a dica. Muitas vezes, alguns colegas, com a melhor das intenções, para poder quebrar o gelo com a paciente, para poder aproximar, às vezes tem um perfil de personalidade um pouco mais extrovertido e se esquece que, às vezes, a paciente não tem esse mesmo perfil. Então, se a gente não conhece esse paciente, é um primeiro contato e tudo, fica a dica, toda formalidade é pouca. Nesse momento é cabível ser formal sim. Não é infrequente, por exemplo, quando eu estou atendendo às vezes uma paciente que tem idade para ser minha filha. Eu chamo ela de senhorita ou de senhora, para realmente mostrar que há uma certa formalidade, tá? Quando a gente vai quebrando o gelo, conhecendo mais o perfil do paciente, sabendo qual é a aceitação dele, aí é hora da gente realmente poder eventualmente falar alguma coisa de uma forma mais informal, mas sempre evitar isso e, sobretudo, nunca na hora do exame físico, né? A gente precisa sempre colocar, dar essa segurança para o paciente. É necessário um ambiente adequado. Não adianta a gente falar que vai falar sobre sexo. Nós vimos muito isso no Instituto da Mulher, né? Quer dizer, a gente atende com os residentes, com os alunos, num ambiente acadêmico é muito frequente, a porta aberta, pessoas entrando e acho que o Dr. Washington chegou aí, né? Boa noite, doutor Washington. E aí, Washington, tudo bom? Bom dia, doutor André, tudo bem? Desculpa, eu tentei entrar na aula várias vezes aqui, mas onde eu estava não estava dando para entrar. Inclusive, estou saindo de um local aqui para ver se pego a internet melhor. Mas eu queria só parabenizar essa iniciativa do Tarek, sua, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que expor bem ao ginecologista geral, que é a parte de sexualidade, e que hoje uma consulta muito frequente hoje no consultório. Então, esse é mais um evento da MG, queria agradecer a todos os envolvidos, Maurício, Valdemar, e agradecer vocês por essa iniciativa e esse curso, que eu tenho certeza que pela competência de vocês vai ser um curso maravilhoso. Obrigado mais uma vez, eu vou ficar aqui assistindo, deixar vocês em paz aí, e aí nós vamos caminhando. Obrigado, Tarek, obrigado, André, obrigado a todos os envolvidos aí que estão participando do curso. Obrigado, é um prazer te ver de novo aí, Washington, né? Meu colega de turma, né, Washington? Nós juntos aí, como sempre. Prazer te ver de novo. Muito obrigado pelo espaço, viu? Bom, como a gente ia falando sobre ainda a permissão para falar, o ambiente tem que ser adequado. Às vezes, a gente vai tentar ensinar para o aluno, para o residente, enfim, para a pessoa como é que ela deve lidar, né? Como é que pode lidar com o paciente na queixa sexual, mas a gente tem ali um ambulatório lotado de gente, a paciente nunca viu aquilo e é necessário ter aquilo. Às vezes a gente tem que ter o jogo de cintura de pedir para algumas pessoas saírem,
promover um certo ambiente adequado. No nosso ambulatório didático de sexualidade, hoje nós temos praticado isso. Algumas pacientes são receptivas, os alunos ficam, os residentes, mas em geral a gente promove aí o cuidado de não ter tantas pessoas, apresentar a cada um deles, preparar esse aluno, preparar essa pessoa que vai nos acompanhar também para ter essa formalidade também, a porta fechada, garantir que não vai ter pessoas entrando, por quê? Porque essa paciente precisa se sentir segura para trazer assuntos tão íntimos dela como vai acontecer, né? Outra questão que pega no pé do ginecologista mesmo. Nós, e eu sei porque eu sou ginecologista, nós às vezes temos agendas muito apertadas, com tempo muito apertado. E não adianta, meus caros colegas, querer puxar uma queixa sexual autêntica da paciente numa consulta de curta duração e ainda mais ter que lidar com os outros problemas. É uma consulta demorada. Se a queixa aparece, vai demorar tempo para que ela faça sentido. Às vezes a paciente vai trazer uma queixa, mas não vai detalhar o que está acontecendo. Então tem que ter tempo suficiente para ouvir. Aliás, fica a dica aqui sobre essa palavra ouvir. Quando a gente vai falar sobre sexualidade, a gente tem mais o que ouvir do que para falar para a paciente. Então tem que ter tempo e às vezes ela vai discorrer sobre um monte de coisas que nem são da esfera da sexualidade, mas no final das contas a gente vai ver que tem uma relação com o que ela está trazendo. Então precisa desse tempo. E como fazer num consultório onde tem a sala de espera cheia, uma agenda preparada não para ser uma coisa tão comprida. Muitas vezes, quando eu estou atendendo agendas de ginecologia especificamente, eu acolho a queixa e falo, olha, eu acho que a gente precisa falar mais a respeito disso, eu vou marcar a senhora um outro horário, com mais tempo para a senhora conversar comigo, talvez no final dessa agenda ou outro dia, porque é muito importante eu ouvir cada detalhe do que a senhora vai me trazer. Isso é difícil, eu sei, mas para queixa sexual há a necessidade de tempo. Não adianta a gente querer puxar essa informação de uma forma protocolar. Muitas vezes as pessoas me pedem, traz aí um formulário de como é que é o atendimento. Eu nunca sei o que a paciente vai trazer. A gente tem que ouvir para tentar formatar isso numa queixa que possa ser trabalhada. Então é preciso de tempo, né? A garantia de privacidade também tem tudo a ver, muitas vezes, quando estamos com residentes, com alunos, de uma orientação a eles, porque algumas coisas da contemporaneidade realmente caíram no nosso hábito e não são muito boas para a gente poder abordar a queixa sexual. Não é infrequente eu no consultório, como eu faço a parte de sexualidade, muito maior frequência, a maioria, pacientes chegarem e olharem o ambiente todo, doutor, isso aqui não está sendo gravado não, né? Então, assim, o medo de se exporem, porque são informações muito íntimas e confidenciais. Então, não é uma boa ideia, por exemplo, você está com o celular na mão, você está falando no celular, às vezes alguém está fazendo, o aluno vai, passa uma mensagenzinha, sem, é habitual isso acontecer. Precisa ter essa orientação. O paciente está se sentindo intimidado, tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, às vezes, a ansiedade de escrever no prontuário, ou de digitar no prontuário eletrônico, e o paciente precisa que você tenha o contato olho no olho, como eu e o Dr. Tarek que estamos tendo aqui agora, para mostrar que eu estou ouvindo, e não que eu estou preenchendo um formulário. Isso é difícil para a gente acostumar, mas é necessário, né? Ressaltar aquele ambiente para falar sobre sexo e, repito, escutar atentamente, olho no olho, evitar dispersões. Isso aí é a permissão para falar. Quando a gente chega, depois... não está passando aqui de novo. Vamos lá. Quando a gente fala em informações limitadas, realmente tem que ser informações restritas ao ambiente científico, tá? À literatura científica. Por quê? Para evitar que a gente não jogue as nossas expectativas sobre a paciente. De repente eu posso ter valores morais muito diferentes da paciente. E os meus valores pouco importam. Tem que importar é o dela, porque corre-se o risco que dessa paciente sair fora e não trazer a queixa, né? Muitas vezes a gente se surpreende com uma informação ou outra, seja uma informação mais progressista ou uma informação mais conservadora, e a gente tem uma tendência, às vezes, de reagir a isso como a gente reagiria, por exemplo, dentro de casa, orientando o filho, orientando alguém da nossa família. A gente tem que lembrar que os valores são muito diferentes, tá? Então a gente tem que estar sempre com informação respaldada em literatura científica, até porque a gente vai ter um parâmetro do que é que a ciência nos traz a respeito, né? Lembrando, no entanto, que médico também tem limite. Eu mesmo, que trabalho com sexualidade, tento ser bem mais aberto, mas às vezes pode chegar uma coisa ou outra que extrapola o meu limite e aí eu vou ter que
saber lidar com essa situação ao ponto de que considerar que a sexologia, apesar de ter ser muito aberta para ouvir o que os pacientes trazem, é uma especialidade essencialmente ética. Há uma ética, não é aceitável aquilo que é ilegal, não é aceitável aquilo que é antiético. No entanto, a gente tem que tomar cuidado para diferenciar o que é ético do que é moral, né? Porque a gente pode lidar com pessoas de culturas diferentes. E o céu é o limite, quantas surpresas podemos ter, né? E vejam como é fácil aqui a gente pensar em informações limitadas que tem na literatura científica. Orientações sobre anatomia genital, por exemplo. As pacientes não conhecem seus genitais. Mostrar onde é o clitóris, mostrar onde são os grandes lábios, mostrar onde é a vagina, uma figura, alguma coisa. Isso é uma forma de orientar. Isso é informação científica. Sobre a fisiologia da resposta sexual, que nós vamos falar aqui em breve. Sobre os modelos de resposta sexual, tudo isso o ginecologista conhece, né? A fisiopatologia da queixa que é apresentada, o que pode estar levando a isso? Olha, a senhora está com uma deficiência hormonal, a senhora está com uma dor pélvica, isso pode induzir a senhora a ter o desejo diminuir. Enfim, trazer informações que o próprio ginecologista tem conhecimento já. E, eventualmente, dados epidemiológicos sobre a queixa apresentada, se o ginecologista dispor dessas informações. Quanto às sugestões específicas, a mesma coisa, tem que ser respaldado em literatura científica, ressaltando, deve-se respeitar os valores e limites da paciente. Eventualmente, a proposta de uma prática qualquer para uma paciente pode cair muito bem, mas para algumas pode constranger a paciente. E às vezes a gente tem a tendência a querer abrir a mente da paciente para uma série de coisas, e a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, será que ela está preparada para receber essa informação, essa sugestão? Porque às vezes a gente, querendo, com a melhor das intenções, ajudá-la a ficar um pouco mais confortável com a sua sexualidade, pode estar trazendo a ela um conteúdo que para ela é absolutamente inaceitável. Então a gente precisa primeiro tatear muito bem e saber como é que essa paciente, antes de fazer essas sugestões específicas. Como exemplos, o que são as sugestões específicas? Conhecimento sobre o próprio corpo e genitais, se olhar no espelho, saber o que são suas estruturas, perceber, parar e pensar quais são suas percepções e as suas próprias emoções e sentimentos sobre si mesmo e a sexualidade, estimular o diálogo, a interação com a parceria, tudo isso é respaldado em literatura. Isso aqui são exemplos do que pode ser feito no método Plicite para a gente poder se contextualizar, né? Por fim, não precisamos ter medo de não sabermos o que falar com a paciente. Eu trabalho com sexualidade e muitas vezes eu não sei o que falar. Aí a gente pode falar para a paciente, olha, sua queixa é pertinente, seu sofrimento é pertinente. Eu vou estudar a respeito, vamos reunir de novo, vamos falar a respeito. Ou mesmo, aí, no caso do não sexólogo, a sua queixa é pertinente, a senhora realmente tem esse sofrimento, vamos tentar ajudar a senhora, porém eu vou encaminhá-la para o especialista, e aí é a hora de encaminhar para a terapia sexual, e que será o objetivo da nossa quarta aula que a gente vai falar a respeito, né? As terapias são basicamente essas, classificadas nessas aí, nós vamos entrar em maiores detalhes nessa outra aula, tá? Bom, quando a gente vai falar então, agora já trazendo algumas informações aí, sempre com foco, a gente vai ter que, ao longo dessas 4 aulas assim, foco, quais são as informações limitadas e as sugestões específicas que eu posso extrair disso que está sendo exposto. E vale a pena aqui, então, somos médicos, a maioria pelo menos, falar um pouco da fisiologia da resposta sexual. Porque é em cima dessa fisiologia que a gente vai mostrar para a paciente que a queixa dela é pertinente, a queixa dela pode ser de origem biológica, orgânica ou de forma psicológica. É bom que ela vai se situando e nós mesmos vamos nos situando com relação ao que é possível, ao problema que está acontecendo. Quando a gente vai pensar na fisiologia da resposta sexual, a gente tem que manter em mente dopamina e adrenalina, principalmente a dopamina. Desejo sexual, excitação sexual, em última instância, é dopamina que está rodando aí. Se a gente pensar como é que tudo isso funciona, a gente vai ter uma noção dessa fisiologia, tá? Então, basicamente, vamos pensar de forma simplificada. O hipotálamo vai liberar dopamina e serotonina. A dopamina vai ser o neurotransmissor que vai promover o que? A proatividade. O animal está com fome, pessoas, né, a espécie humana e os animais vão ter esses neurotransmissores. O animal está com fome, libera dopamina, ele tem o impulso de buscar comida. O animal está com sede, ele libera dopamina, é o impulso para buscar água. O animal está com medo, libera dopamina, é o impulso para buscar abrigo, não é mesmo? E aí, do mesmo jeito, quando o animal está
excitado sexualmente, o que vai acontecer? Ele vai ter a dopamina, vai levar o impulso de buscar então atividade sexual, né? Aí todo mundo fala, ué, mas como é que fica a testosterona? Vamos nos lembrar que a testosterona, uma vez liberada, ela chega até o neurônio dopaminérgico que promove a liberação de dopamina. É nesse sentido que acontece. Quando nós temos a liberação da dopamina, né, principalmente no estímulo sexual, o que vai acontecer é que ela vai levar também à liberação de acetilcolina. E a acetilcolina vai até as células endoteliais e vai dar o comando para a liberação do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Mediante essa presença, então, dessa vasodilatação, o que vai acontecer é que a pele vai ficar mais avermelhada, mais quente, o coração vai bater mais rápido para compensar essa vasodilatação. E nos órgãos genitais femininos, nos masculinos, vasodilatação, ereção. Nos órgãos genitais femininos, o que vai acontecer? A ereção do clitóris, que é o órgão excitatório da mulher, também vai promover um certo grau de exsudação e transsudação de líquido para a lubrificação vaginal, além do estímulo das glândulas para essa lubrificação vaginal, e essa mulher então vai ter essa lubrificação mais aumentada, né? O clitóris ficando mais exposto, mais ereto, o que vai acontecer é que ele fica extremamente sensível quando ele é estimulado pelo toque na roupa, pelos dedos ou por outro genital. Isso vai criar um estímulo que vai correr pelo ramo dorsal do clitóris, que desemboca no nervo pudendo, que vai levar até a medula espinhal, e esse estímulo vai chegar até o cérebro. E ali no cérebro vai ser dividido esse estímulo na via mesolímbica e a via mesocortical. Vamos pensar no cérebro, então, como uma grande empresa, tá certo? E o que é que vai acontecer, então, nessa grande empresa? Esse estímulo, a via mesocortical, vai chegar até essa porção aqui, nós temos aqui inclusive o cérebro, né? Essa porção aqui da frente do cérebro, que fica abaixo da testa, que é justamente a córtex frontal, né? Que é justamente o que cresceu na nossa espécie. E que essa aí seria como se fosse a diretora executiva desta grande empresa que é o cérebro. Ela manda em todo mundo, mas não é a dona. Quando ela recebe essa notificação que está havendo atividade sexual, ela vai dar o comando para a região lá do hipocampo, da amígdala, mais do hipocampo, que seria como se fosse o setor de informática, o setor de tecnologia da informação dessa empresa, e é ali que estão contidas as informações a respeito de sexo ou de outras coisas que estiverem acontecendo. É ali que vão estar contidas as lembranças, as elaborações, os aprendizados e tudo mais, e esse setor, a exemplo do setor de tecnologia de informação, é capaz de reter essa informação, armazená-la e recuperá-la quando necessário. Ele dá um parecer para a córtex frontal, olha, tudo bem, as memórias são boas, os aprendizados são bons, leva adiante, cuidado, alerta aí, não é para acontecer isso. Pois bem, né? Essa córtex frontal é depois recrutada pelos acionistas dessa empresa, que são quem? Os membros, o quê? Os componentes do sistema límbico. Lembrando que a outro estímulo que leva a outra via é a via mesolímbica, que notifica o sistema límbico que está tendo atividade sexual. Ali estão contidas as emoções e os sentimentos. Emoções o quê? Tristeza, raiva, alegria, amor, ódio, asco. E os sentimentos seriam emoções com uma certa racionalidade. Este grupo de acionistas da empresa chama a diretora executiva e fala: levamos adiante essa atividade sexual? Sim, leva adiante, é muito bom, ou não leve adiante. E aí se fecha o ciclo. Por quê? Porque um dos membros do sistema límbico é justamente o que? O hipotálamo, que começou todo esse estímulo. Esse estímulo vai correndo, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Isso, a dopamina crescendo, essa angústia crescendo, e com isso aumenta o quê? A adrenalina. À medida que essa adrenalina vai subindo, chega uma hora que faz um pico de adrenalina, e isso vai levar ao quê? A uma descarga serotoninérgica, que é o orgasmo. Então eu sei que a gente acabou estragando um pouco do romantismo em torno da atividade sexual, mas biologicamente falando, é isso que acontece. E nesse sentido, a gente pensando em fechar esse círculo todo, a gente acaba conseguindo raciocinar um pouco e orientar a paciente, já direcionar os nossos questionamentos para essa paciente. Por exemplo, se a gente pensa aí que o importante é a liberação da dopamina e adrenalina, uma das perguntas importantes a serem feitas é o quê? A senhora está em uso de algum medicamento? Algum medicamento que vá ter interferência direta ou indireta sobre a liberação de dopamina ou adrenalina? A senhora tem alguma doença vascular, lembrando que depende o que
de vasodilatação para essa excitação, está usando algum medicamento psiquiátrico, tem alguma doença neurológica, psiquiátrica, cardiológica, endocrinológica, enfim, esse esquema que a gente pode montar pensando na fisiologia pode nos ajudar a fazer, enquanto médicos, um diagnóstico inicial do que é que está acontecendo com a nossa paciente, para só depois levar para o lado mental, né? Pois bem, mas será que isso basta? Vamos lá. Eu trago uma pergunta para vocês, aliás, eu vou ver se eu coloquei aqui, não ainda. Vamos lá. Eu pergunto para cada um de vocês aí para a gente refletir, né? Na natureza, nas demais espécies, principalmente as mais evoluídas, a atividade sexual acontece exclusivamente quando a fêmea está no cio, é um coito pênis-vagina com a única finalidade de reprodução. Não se escolhe parceria, os machos vão se eliminar, vão brigar para eliminar um ao outro e a fêmea vai estar no cio. Né? Então é a única situação em que ocorre atividade sexual. Não tem escolha de parceria, geralmente. Não é? E também não tem repetição de parceria. E aí eu pergunto, isso basta? Isso basta para nós, a espécie humana? Talvez para alguma outra pessoa sim, mas a maioria, acho que a resposta é não. E nesse sentido eu trago uma primeira reflexão aqui, depois de falar de fisiologia, é uma reflexão, uma frase que eu trago da bailarina e coreógrafa, que faleceu infelizmente há uns 10, 15 anos atrás, que é a Pina Bausch. Pensa em vocês, uma coreógrafa, uma estudiosa do movimento humano, que ela traz o seguinte: eu não estou interessada em saber como as pessoas se movem, eu estou interessada no que as faz mover. E isso a gente pode aprender na sexualidade da mesma forma. Estamos muito obcecados em entender a fisiologia, qual é o mecanismo. As mulheres gostam disso, os homens gostam daquilo, uma certa padronização. Mas tem alguma coisa mais essencial que faz com que o comportamento sexual possa ser mais variável. E aí eu trago algumas reflexões aí a partir da obra freudiana, que tem uma obra de 1915 ainda, de Freud, que se chama A Pulsão e Suas Vicissitudes. Numa primeira edição foi traduzido como Os Instintos e Suas Vicissitudes, em que Freud questiona qual a diferença entre os animais e a espécie humana nos diversos tipos de comportamento. E aí, lógico que eu estou simplificando aqui, não quero infantilizá-los, mas eu trago aqui duas figuras. A de um cachorrinho e a de algum cara da espécie humana, ambos aí do sexo masculino. Para esse cachorrinho aqui, o Rex, né? Ele está com sede, ele bebe água. Desde que a espécie do Rex é a espécie, essa espécie, eles bebem água e estão satisfeitos. Quando ele está com fome, ele pega um osso e está satisfeito. Né? Medo, esconde na toca. E quando ele está excitado sexualmente, ele procura uma parceira no cio e vai, então, ter a relação sexual. Pois bem, agora na espécie humana, ele é movido, então, o quê? Por instinto. Numa relação de sujeito e objeto, ele, enquanto sujeito, se satisfaz com objetos que são descritíveis. É a água, é o osso, é a toca, enfim, é um único objeto que esse instinto leva ele a ter. Tudo bem, a gente até gosta de água, comida, etc. Mas aí eu pergunto, se a gente fosse igual a eles, por que existe Coca-Cola? Por que a gente não está satisfeito só com a água? Né? E Freud traz muito isso. Ele coloca aqui nessa relação de sujeito e objeto. Nas demais espécies, um objeto é sempre contornável, descritível, satisfaz esse indivíduo, ele não tem impulso de buscar outros objetos. Na espécie humana, não. A gente está sempre buscando alguma coisa a mais. Por quê? Porque a córtex frontal cresceu. Né? Porque a gente fala, a gente é capaz de criar e recriar, e nesse exercício de criação e de recriação, a gente acaba tendo sempre a ideia de que existe um objeto melhor, uma forma melhor de fazer, e é por essa razão que nós não ficamos presos em cima de árvores, como foram os nossos antepassados. Porque se formos pensar bem, a nossa espécie é uma espécie feita para virar comida de onça. Né? A gente não é pequenininho para esconder numa toca, não somos gigantes para poder fugir, para poder pisotear o inimigo, nós somos rápidos para fugir, para caçar, a gente não mergulha muito tempo, a gente não voa, enfim, nós somos muito vulneráveis. Mas um dia, essa córtex frontal cresceu, podemos então começar a criar e fazer um contraponto à natureza. Então, de certa forma, a espécie humana acaba sendo antinatural por natureza. Descemos das árvores, fomos para as cavernas, acendemos o fogo, criamos a lança, criamos o método de fazer tudo isso. Ou seja, somos seres não simplesmente instintivos. Nós buscamos um objeto que eternamente estamos perguntando que objeto é esse,
porque pode ser melhor, melhor, melhor. Estamos sempre criando mais, ensinando mais, e é por isso que modificamos a natureza a nosso favor, e hoje o mundo está a favor da espécie humana, né? Pois bem, se somos assim, na hora, né, da nossa hidratação, alimentação, da nossa proteção, por que não seríamos diferentes também, né? Não teríamos essa ambição de algo a mais também na esfera sexual? É por essa razão que, para nós, então, a gente busca sempre alguma coisa a mais. Então, ao oposto dos animais, a espécie humana tem o desejo. O que é o desejo? Ele procura alguma coisa sempre que não está lá. Ele dá a volta. Ah, poderia ser melhor. Essa água está gostosa, mas podia estar mais quentinha. Poderia estar gaseificada. Poderia estar mais docinha e assim por diante. Isso não para nunca. Uma vez eu estava no interior e aí eu fui naqueles supermercados, nas gôndolas de refrigerantes, e tinha lá um refrigerante daqueles mais simples, né? Abacaxi São Bento. Falei, o que mais pode existir, né? Abacaxi São Bento. Andei um pouquinho mais, tinha abacaxi São Bento Light. Não para, né? Em tudo. E a gente desceu das árvores, das cavernas, basta passear em Alphaville e nós vamos ver que a gente evoluiu. Os pratos gourmet que a gente tem por aí, né? E a atividade sexual também. Logo, ao oposto dos animais, tá? A espécie humana deseja algo a mais do que a natureza lhe oferece, tá? Ou seja, ela vai criando a mais. O nome dessa criação e recriação é cultura. Ou seja, para nós da espécie humana não basta ser macho ou fêmea. Nós queremos ser homens e mulheres. Queremos mais do sexo do que a natureza pode nos apresentar. Pois bem, nesse sentido, e para a gente começar a transitar um pouco na esfera disso que pode variar, eu trouxe aqui rapidamente alguns conceitos para a gente entender, mas eu vou passar rapidamente nesses 3 slides, porque eu vou descrevê-los um pouco mais, então um pouco mais nisso, na aula de amanhã que vai falar sobre diversidade sexual. Mas só para entenderem um pouco os conceitos, primeiro sobre sexo, gênero e orientação sexual, bem rapidamente. Quando a gente fala em identidade sexual ou sexo, estamos falando de caracteres sexuais primários e secundários, geneticamente determinados, aquilo que está presente no corpo. Quando a gente fala em identidade de gênero, aí só uma convenção aqui. Vocês estão vendo ali um homenzinho, uma mulherzinha, tá? Pequenininho, isso aí vai ser sexo. Quando a gente pensa naquilo que é psicossocial, e vamos discutir isso mais a fundo amanhã, para a gente poder transitar melhor nesses conceitos, a gente está falando de identidade de gênero, ou seja, uma coisa é corpo, outra coisa é o psicossocial. Ou seja, sexo é corpo, gênero é psicossocial, e a gente vai convencionar usando essa figurinha um pouquinho maior. Amanhã vamos discutir mais sobre isso. E aí, num terceiro conceito, é a orientação sexual, que muita gente confunde com identidade de gênero. Muito embora estejam articulados, orientação sexual não tem a ver com o que a pessoa pensa sobre si ou como ela se vê. Orientação sexual é o que a move, é o que a apaixona, é aquilo pelo qual ela sente atração sexual. É o objeto que a causa excitação sexual. Também vamos entrar nessa esfera amanhã na aula sobre diversidade, tá? E aí, dentro de sexualidade, né, a gente vai então começar a entender um pouco dessas variações, e aí a gente traz, bom, agora a gente fala, né, então, se na espécie humana, a espécie humana é capaz de almejar mais, querer variar em cima disso, então vale tudo? Né? Muita gente fala, então essa especialidade veio aqui para promover o caos. Vale tudo? A gente pode fazer tudo em sexo? A gente pode até imaginar muita coisa, mas não vale tudo. Então hoje a gente está falando de conceitos básicos, um conceito básico que tem que começar a trabalhar. Já falamos um pouquinho de sexo, um pouquinho de gênero, um pouquinho de orientação sexual. Agora, o que é que a gente pode considerar como normal ou não? E quando a gente fala algo normal, a clínica, nós médicos precisamos ter um parâmetro de normalidade, porque como é que a gente vai recuperar para um estado de normalidade se a gente não conhece esse estado de normalidade? Pois bem, então o que é considerado uma relação sexual normal? E vejam, aqui é necessário separarmos aquilo que é clínico daquilo que é moral, tá? Daquilo que é cultural. Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado porque as práticas de uma pessoa podem não ser condizentes com a nossa religião, com a nossa cultura, com os nossos valores morais, e aí a ciência vem nos ajudar para saber o que nós, como médicos, para o nosso paciente, precisamos pensar que é uma relação sexual aceitável dentro da ciência da sexologia,
na nossa contemporaneidade, na nossa sociedade, na nossa cultura. O que é uma relação sexual considerada, entre aspas, normal? É a relação sexual que ocorre entre dois ou mais indivíduos adultos, vivos e capazes de consentir, ou seja, um primeiro conceito que a gente traz aqui para a gente pensar em qualquer coisa na esfera da clínica da sexologia. Há necessidade de haver consentimento na relação sexual. Uma pessoa que não está consentindo, não está adequado, aquilo não está na situação adequada e precisa sim ser tratado, aliás, urgentemente. Não precisaria nem da gente colocar nesse conceito adultos e vivos, né? Porque criança não consente, então não tem consentimento. E gente morta também não. Então não tem. Mas a gente coloca isso aí por causa do valor epidemiológico. Essa questão tem que ficar atento à questão da pedofilia, necrofilia, são coisas que chamam muita atenção, né? Mas para que alguém possa estar dentro da ética da nossa sociedade, da nossa época, para que alguém possa se engajar em atividade sexual, o que a gente pode aceitar enquanto clínico? Aquilo que teve consentimento. Só que esse conceito de consentimento acaba sendo muito mais amplo do que a gente é capaz de definir. A gente tem que pegar situação por situação. E eu trago aqui 2 sugestões de filmes que falam sobre consentimento. O primeiro ali é um filme lá da década de 80 ou 90, que se chama Acusados. A Jodie Foster ganhou um Oscar por causa desse filme. Basicamente, o que acontece ali? Naquela época não tinha telefone celular. O filme começa com um rapaz no orelhão chamando ajuda. Pelo amor de Deus, uma mulher está sendo estuprada por um grupo. E a cena seguinte, ela saindo da cena do estupro seminua. Aí, o que é o filme inteiro? Esta outra personagem, que é da Kelly McGillis, é a advogada dessa paciente, que vai defendê-la na queixa de estupro. Só que ela apresenta todos os comemorativos, todos os sinais de que pediu para ser estuprada. A própria advogada coloca ela em pauta. Eu não vou contar o final do filme, que é para vocês serem estimulados a assistir, porque ele realmente nos traz algumas reflexões sobre consentimento. Aliás, um recorte aqui. Eu estou fazendo sugestão de muitos filmes ao longo do curso. Lembrando, são filmes pesados, nem sempre recomendáveis para crianças, etc. e tal. Então, cuidado, eu acho que tem que ser assistido por quem tem mais preparo para poder falar sobre isso. E também não é aquele momento de relaxamento, porque são temáticas pesadas e polêmicas. Esse é um bom filme. Já o outro ali, Almodóvar, vocês vão ver que Almodóvar é um problematizador nessa área, eu trago também, que é o Fale com Ela. Vocês vão ver ali nessa figura, são 2 mulheres. Aquela em vermelho é uma toureira, ela faz touradas. E a que está ali de azul, mais azulada, é uma bailarina. A toureira tem um namorado. A bailarina tem um admirador secreto, à distância, que é um enfermeiro. A toureira sofre um acidente numa tourada e vai parar em coma no hospital. Justamente o hospital que um enfermeiro trabalha. E essa outra mulher, que é a bailarina, que é admirada pelo enfermeiro, sofre um acidente e também vai parar em coma no mesmo hospital e fica internada lado a lado com a toureira, né? E ficam ali, então, o namorado da toureira e o enfermeiro que vai cuidar da sua amada de forma incondicional. Ela é abandonada pela família, as pessoas a abandonam, ninguém quer cuidar dela e ele cuida dela da forma mais dedicada possível. E aí ele faz amizade com o namorado da outra, e aí vem o título do filme. Porque ele ensina esse outro a amá-la, mesmo nesse estado de coma. Tem até uma cena bizarra, que eles estão sentados, os 4, no sol. Elas estão de óculos escuros em coma, segurando elas ali, tomando sol. Né? Ele cuida dela de forma incondicional, realmente muito amorosa. Ela aparece grávida. Não vou contar o resto do filme, mas a gente está aqui discutindo a questão do consentimento e o quanto esses conceitos podem ser realmente polêmicos, tá? Portanto, guardem. Ao se pensar numa clínica da sexologia, em qualquer contexto sexual e nas orientações, sempre mantenha em mente. Só vale aquilo que tem consentimento. E para se dar consentimento é preciso se ter condições de consentir. Senão você não está consentindo. Tá? Pois bem, o que mais tem que ser tratado? Então,
Tudo aquilo que é consentido, então, está valendo. O que não é consentido não está valendo. Mas será que não há situações em que há o consentimento, mas que mereçam tratamento também? Bom, aí vem um segundo conceito em sexologia, que é o divisor de águas entre o que deve ser tratado e o que não deve ser tratado. E a gente vai brincar um pouquinho com esses dois conceitos aqui, para a gente poder entender a importância da gente pensar nessas duas palavras, consentimento e sofrimento, na hora de estabelecermos um, entre aspas, plano terapêutico para a nossa paciente ou plano de orientações, tá? O que a gente trata em sexologia, tá? Só aquilo que não é consentido? Não. Muita coisa é consentida, mas causa sofrimento nas pessoas. A pessoa pode ter atividade sexual, pode ter a capacidade de consentir, pode estar consentindo, mas ela não está satisfeita com aquilo. Ou seja, o divisor de águas entre o que é para ser tratado ou não ser tratado, aquilo que causa sofrimento. Seria mais ou menos o que é patológico e o que não é patológico para nós. Aquilo que causa sofrimento. Mas agora, meus caros, vamos lá. Aquilo que causa sofrimento para a pessoa ou para terceiros também. Então, aquilo que causa sofrimento, a gente vai ter que intervir e tratar. E na clínica da sexologia, nós vamos tratar, a gente pode, de certa forma, classificar esses sofrimentos, talvez em 3 categorias, né? O primeiro delas são as situações de inadequação na esfera sexual, envolvidos com pessoas que têm modelos de atividade sexual em qualquer aspecto que escapam do modelo heteronormativo, ou seja, aquela pessoa que é do sexo, de um sexo e gênero que batem um com o outro, e uma orientação heterossexual. Aí entram questões de diversidade que vamos discutir amanhã, na aula de amanhã, né? E aí entra também um capítulo muito importante que nós vamos discutir amanhã também, que é a questão da incongruência de gênero, as pessoas trans, que a gente vai discutir um pouquinho disso amanhã, e a disforia, tá? Bom, aí vem também o capítulo dos transtornos parafílicos, tá? Que a gente vai falar um pouquinho o que é isso, e, por fim, das disfunções sexuais, que é o nosso principal objetivo nesse curso, e que terá 2 aulas dedicadas a isso aí, as 2 últimas aulas, tá? Então vamos brincar um pouquinho com esse conceito de consentimento e sofrimento para a gente poder entender isso aí. Primeiro, vamos falar um pouco sobre diversidade, isso é quase uma prévia das próximas 3 aulas, tá? Diversidade sexual, né? Essa sigla LGBTQIAPN+. Cada vez que a gente vai falar a sigla, acrescenta uma letra. Muita gente chega e fala, André, mas que coisa chata. Cada vez que eu vou ver a sigla tem uma letra a mais, as pessoas, que coisa inconveniente, as pessoas estão cheias de picuinhas, etc. e tal. Realmente, às vezes, incomoda, né? Mas eu pergunto para vocês, né, doutor Tarek, para quem for, se nossa sociedade fosse autenticamente inclusiva, inclusive naquilo que é internalizado, se de fato as pessoas que nos causam algum estranhamento pelo seu comportamento ou posicionamento sexual não fossem discriminadas, fossem incluídas autenticamente na sociedade, será que a gente ia precisar de tantas letrinhas? Que o dia que isso acontecer, essas letrinhas vão cair por água abaixo. Então, de certa forma, os grupos identitários, eles trazem uma certa validação, uma certa inclusão, uma certa proteção para as pessoas que, em tempos não muito remotos, eram jogadas para a clandestinidade, para a prostituição, para o uso de drogas, doenças, enfim, eram excluídos da sociedade, e que hoje estão ganhando visibilidade, estão podendo usufruir da vida social e contribuir também para a sociedade, né? Hoje em dia a gente tem aí da comunidade LGBTQIAPN+, temos aí médicos, colegas médicos, enfermeiros, professores, advogados, políticos, pais, mães, consumidores, né? Fornecedores de serviço, enfim, pessoas que estão tanto podendo usufruir da sociedade, quanto também trazer suas contribuições, e que isso tudo é muito rico, certo? Em termos de orientação sexual, o que é importante a gente falar aqui? Por que é importante a gente trazer isso? Também ali no estudo da vida sexual do brasileiro, né, o que foi encontrado? Que nesse estudo, 2,4% das mulheres se disseram homossexuais e 0,9% em termos de orientação sexual, né, bissexual, ou seja, parece pouco. Vejam bem, se aí 96,7%, vamos arredondar para 4%, né?
96, 3%. Se 3% da população, de alguma forma, isso nós não estamos levando em conta as pessoas trans, só em termos de orientação sexual. Se 3% está aí nesta categoria, imagine os senhores se atenderam ontem, por exemplo, 8 pacientes, né? 8, vamos lá, 16. A gente colocar aí 3%, vamos colocar isso. Se a gente fosse atender uma agenda de 10 pacientes, por exemplo, em 10 pacientes por dia, 5 de manhã, 5 à tarde, em 2 dias atendeu 20 pacientes, ou seja, 6 das suas pacientes estão nessa estatística aí, de uma orientação sexual que não é heterossexual exclusiva. E há grandes chances dela estar muito ansiosa para falar com os senhores e as senhoras, colegas ginecologistas, sobre esta sua condição. E às vezes ficam constrangidas justamente porque se parte do princípio que todos são heterossexuais, que todos são cisgêneros, quando na verdade, se fizermos uma busca ativa, a gente vai encontrar isso. E aí é de se pensar, nos últimos 20 pacientes que vocês atenderam, quantos se caracterizaram como homossexuais ou bissexuais? Ou transgêneros? Então é de se pensar que essa população está conosco. Tá? Isso é uma estatística até relativamente antiga. Eu acho que isso até está aumentando mais. Portanto, é bom a gente ficar atentos a isso. Tá? Quando eu ponho essa bandeira aí, né, que todo mundo fala, é a bandeira gay, né? A bandeira do arco-íris. Essa bandeira eu vi quando eu fiz uma viagem para São Francisco, que é uma cidade, pelo menos era uma cidade muito legal, e o guia nos mostrou no bairro do Castro. O bairro do Castro é um bairro muito frequentado pela comunidade gay, pelo menos era. Ele falou, olha, essa bandeira não é a bandeira simplesmente, na época era GLS, né? Não é só a bandeira GLS, é a bandeira da inclusão e da tolerância a todos os grupos identitários. E aqui no Castro não é por causa da comunidade gay, é porque nós estamos nos Estados Unidos e aqui é onde a maioria dos russos moram. Ou seja, a gente está mostrando que também é um local para eles. Ou seja, essa é uma bandeira da inclusão e a gente tem que ficar atentos a isso. Eu estou fazendo sugestões de vídeos, de filmes também. Eu trago para quem quiser passear nessa esfera da diversidade, conhecer um pouco mais. A gente vai discutir isso amanhã. Tem uma série na Netflix que se chama Crônicas de São Francisco, tá? Que é muito bacana a série. Tá? Essa senhora ali no meio é uma transexual que é proprietária de uma daquelas casas imensas de São Francisco, e que em cada quarto ela montou um apartamento, e em cada um desses apartamentos mora uma pessoa ou um casal que tem uma característica aí dessa grande sigla que tem aí, certo? E tem inclusive um casal que é cisgênero e heterossexual, morando ali também, e mostrando a realidade desse pessoal. Parece que foi feita uma pesquisa muito legal, porque são coisas muito pertinentes, a gente começa a entender os dramas dessas pessoas, tá? Só o fim que não é muito legal, mas o que importa realmente é a série, tá certo? E eu realmente recomendo isso. O que significa essa sigla? L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de trans, Q de queer, tá? I de intersexo, A de assexual, P de pansexual e N agora dos não binários. E a gente vai discutir um pouquinho de tudo isso amanhã, tá? Bom, outra categoria de sofrimento. Bom, ainda falando disso. Em termos de transgeneridade, a gente traz aqui, vamos começar uma brincadeira aqui, para a gente levar em conta aqueles conceitos, né, de consentimento e sofrimento. Aqui a gente tem, eu coloquei de propósito, essa figurinha menor masculina e feminina interna, e essa figurinha maior por fora, mais clarinha, lembrando que a figurinha interna significa sexo, e a figurinha externa significa gênero, tá? Então, para a gente entender, ali a gente vê à esquerda da tela uma figura masculina dentro de uma figura masculina maior, ou seja, sexo e gênero estão congruentes, né? Do mesmo jeito que a figura feminina, o sexo feminino e o gênero feminino também estão congruentes. Quando isso acontece, que é o que acontece com a maioria das pessoas, dizemos que essas pessoas são cisgêneros, ou seja, sexo e gênero estão compatíveis um com o outro. No extremo oposto, ali à direita, nós temos ali situações onde há um corpo masculino, mas a parte mental e social são femininos. E ali embaixo, um corpo feminino com a parte mental e social masculina, ou seja, há uma incongruência entre o sexo e o gênero, entre o corpo e o aspecto psicossocial. Nessa situação, podemos dizer que essas pessoas são transexuais, né? Ou seja, há uma incongruência de gênero. No meio do caminho entre o cisgênero e o transexual,
tudo que está ali a gente vai poder dizer que são transgêneros, ou transgêneres, que eu gosto de falar, né? Aí estão as travestis, as drag queens, os drag kings, enfim, toda uma ampla possibilidade, amplo repertório de possibilidades, e que há uma incongruência de gênero, mas é parcial. Os transexuais eventualmente podem fazer parte desse grupo também, isso depende muito do grupo que está se considerando, né? A gente vai sempre perguntar para a pessoa como é que ela prefere ser. Pois bem, aqui a gente já entendeu que é incongruência de gênero. E aí, doutor Tarek, a primeira pergunta que eu faço, né? Pode ser para quem estiver nos assistindo aqui, né? Ou mesmo para você mesmo, né, Tarek? A gente tem que tratar todo mundo com incongruência de gênero, será? Não. Não, né? Quando é que a gente vai tratar isso? Tiveram aquelas características citadas, né? Causa de sofrimento, ou na presença de não ter o consentimento, e naquelas duas outras hipóteses, né? Na causa de pedofilia e necrofilia. Mas nesse caso aqui a gente está falando de incongruência, ou seja, Então, incongruência de gênero precisa ser tratado? Não. Mas, quando a gente tem exatamente isso que você falou, Tarek, o que merece tratamento? Quando eu tenho incongruência de gênero acompanhado de sofrimento, aí sim merece tratamento. Aí nós estamos diante de uma pessoa com disforia de gênero e a gente vai tratar a disforia, tá? Muita gente fala, todo mundo tem incongruência de gênero, tem disforia. A gente vê lá no HC, as pessoas têm disforia. Não, é porque a população que está no HC pediu ajuda. Existe a possibilidade dos pacientes também terem uma incongruência de gênero e estarem muito bem com isso, tá? E aí não vai precisar de tratamento. Mais 2 filmes que eu sugiro para a gente pensar em incongruência de gênero. O primeiro, A Garota Dinamarquesa, é uma história romantizada baseada num fato real, que foi a primeira cirurgia de mudança de sexo que se conhece que foi feita, né? É um filme muito bonito, muito sensível e que mostra realmente o drama de uma pessoa trans, né? E que tem disforia de gênero. Ali à direita, o Almodóvar de novo, aí é uma versão mais ficção científica. Este cirurgião plástico, né, que o Bandeiras faz o papel dele, ele cria uma pele artificial e tem uma mulher muito misteriosa que mora na casa dele, né? Que o desfecho, quem é essa mulher, depois vão entender quem é. Mas é fato que durante o filme ele tem uma filha, essa filha em uma determinada situação que ele vai socorrê-la, ele entende que o namorado desta filha dele a estuprou. Esse namorado, ele é um homem cisgênero e heterossexual, né? Pois bem, ele, para se vingar, sequestra o genro, né, o namorado, e faz uma cirurgia de redesignação sexual nele, o transforma numa mulher. E aí nós vamos ver o desfecho disso, ou seja, né, uma disforia de gênero iatrogênica, como sempre o Almodóvar causando alguma coisa para a gente pensar, né? A gente vai discutir mais isso amanhã, e aí certinho, mas eu acho que ficou claro aqui. É uma das categorias. A disforia de gênero é quando a gente tem que tratar, por quê? Porque tem a incongruência de gênero associada a sofrimento, tá certo? Bom, estamos quase aqui, vamos falar em parafilias e transtornos parafílicos. Isso aqui é uma parte que eu vou discutir agora, porque tem que ser apresentado para vocês. Pode acontecer de aparecer alguma pessoa que traga alguma característica nesse sentido, e nós não vamos abordar nesse curso a questão das parafilias e transtornos parafílicos, isso vai ser citado só aqui, porque a gente está falando aqui a priori, isso foi um curso criado para ginecologistas, o pessoal da URG que estiver assistindo, a gente pode incluir vocês também depois, mas a gente direcionou porque o tempo é curto, e 90% das parafilias e transtornos parafílicos acontece na população masculina. Então, apenas 10% em mulheres pode aparecer, mas a gente não vai abordar. Mas é bom a gente conhecer o conceito. Uma parafilia é uma prática sexual que destoa, causa estranhamento, que é diferente daquilo que é praticado habitualmente em uma determinada população. Lógico que tem que ter algumas características, como por exemplo, tem que ser a prática prevalente, tem que falar mais alto do que as práticas habituais, tem que ter uma duração de mais de 6 meses e assim por diante. Essa é uma prática parafílica. Mas aí eu pergunto para os alunos, se alguém quiser, ou para o Dr. Tarek, vamos tratar todas as parafilias? Não, acarreta um sofrimento. Se tiver sofrimento, exatamente. Quando eu tenho uma parafilia, simplesmente, o paciente nos traz, olha, eu tenho essa prática assim, tal. Primeira pergunta a ser feita, isso te causa sofrimento?
estou bem. Isso causa sofrimento a terceiros? Não, então eu estou bem. Né? Porém, pode acontecer uma situação em que esta parafilia venha acompanhada de sofrimento para o indivíduo ou para terceiros. Aí sim ela deixa de ser simplesmente uma parafilia e passa a ser então considerada um transtorno parafílico. E os transtornos parafílicos sim merecem tratamento, porque eles causam sofrimento para o indivíduo ou, mais grave ainda, para terceiros. Esse é um capítulo da sexologia que dá polêmica. Quando a gente fala disso com os alunos da UFG, realmente dá pano para manga para os debates. Eu espero que a gente possa fazer isso em algum momento. Mas o que acontece? Por que a gente tem que ficar atento a isso? Primeiro, porque às vezes uma prática sexual atípica ou um desejo sexual atípico que algum paciente nos traga e que não esteja causando sofrimento para ninguém, está causando sofrimento nele ou nela porque ele ou ela se acham anormais. Então a primeira coisa a perguntar, está sofrendo? Está causando sofrimento em alguém? Não. Tem consentimento? Se alguém está praticando, tem o consentimento também, né? Se tem isso aí, o consentimento não está te fazendo sofrer, não está te lesando o corpo, ok. Vá ser feliz. Agora, quando tem o sofrimento, isso precisa ter intervenção. E é muito grave, às vezes, quando esse sofrimento é causado em terceiros. E é por isso que precisamos ficar atentos a essas situações ali de sofrimentos clássicos a terceiros. A primeira delas é a pedofilia, que é o desejo sexual, o uso de pornografia, ou mesmo a prática sexual com crianças. Né? Criança não consente. A ausência de consentimento não nos caracteriza, então, que há aí uma questão a ser tratada. E as estratégias em sexologia podem ir para muito além da clínica. Às vezes, o tratamento da situação pode ser, inclusive, envolver advogados, envolver a reclusão dessa pessoa, e presa e tudo mais. E lembrando sempre que a gente tem a obrigação de evitar sofrimentos a terceiros e de danos a terceiros também. Né? Muito embora essas situações de transtornos parafílicos com sofrimento alheio causem uma indignação muito grande às pessoas, é preciso que no momento em que a gente ouvir essas pessoas trazendo essas queixas, a gente vai ficar indignado, mas a gente entender que se ela está trazendo para a gente tem que tentar pelo menos reconhecer que ela está em sofrimento também, pedindo ajuda, e é bom que a gente consiga ajudá-la. Agora, que fique claro, temos a obrigação ética de evitar danos a terceiros e às vezes é necessário até denunciar essa pessoa. Então, pedofilia é a prática de atividade sexual com crianças. Não vale, é ilegal, tem que ser tratado e muitas vezes o tratamento é reclusão. Inclusive para proteger não só terceiros, mas o próprio paciente, a própria pessoa, que pode se meter em problemas muito graves do ponto de vista legal ou outros tipos, né? O voyeurismo, o que é o voyeurismo? Vejam bem, transtornos parafílicos, coisas que a gente conhece muito mais aí, é o ato de observar outras pessoas nuas ou outras pessoas tendo práticas sexuais sem o consentimento delas. É o famoso buraco na fechadura ou a fresta na porta. Esta outra pessoa consentiu que a gente olhasse, que a gente visse? Não. Então não está valendo. Isso é uma prática, um transtorno parafílico. Não está valendo. A terceiro tipo é exibicionismo, isso que eu coloquei ali de brincadeira, né? É o famoso homem da capa, chega nu no ponto de ônibus e se mostra para pessoas que não pediram para assistir aquela cena. Isso é um transtorno parafílico, tem que ser tratado, sim, de alguma forma, inclusive de modos legais também, se acontecer. E, inclusive, aí entram algumas polêmicas. Muitas vezes, alguns movimentos, até ditos politicamente corretos, trazem aí algum grau de exposição, de nudez ou de práticas sexuais que muita gente aplaude. Está defendendo uma causa, mas quem assistiu, consentiu, muitas vezes feito em praça pública, está valendo? Então é de se pensar, se não tem consentimento, inclusive de quem está externamente, não está valendo. Exceções, por exemplo, um clube de swing, fechado, só pode entrar adulto, quem vai lá sabe o que está fazendo. Aí ali já é outra história, né? E, por fim, o frotteirismo, que é o ato de se esfregar em outra pessoa, de ficar, né, tendo esse contato no transporte público, numa fila, enfim, com uma pessoa que não consentiu. Às vezes gera um problema enorme, porque a gente não sabe se não foi consentido ou simplesmente o meio de transporte está lotado. Isso às vezes tem problemas. Mas não está valendo. Se a outra pessoa não consentiu,
não está valendo. Que fique claro que não se trata só de homens praticando isso com mulheres, mas também de mulheres praticando isso com homens. São transtornos parafílicos. E às vezes é muito difícil de determinar isso aí. Eu, às vezes, na aula trago o exemplo dos 50 Tons de Cinza, né, que foi um best-seller, um filme também que fez muito sucesso e que foi best-seller por quê? Porque traz justamente essa polêmica do que é consentido ou não, né? Aquele homem maravilhoso, espetacular, rico, o cara perfeito, conhece uma mulher, ela se apaixona por ele, ele por ela, e ele estabelece um contrato com ela, porque ele tem práticas sadomasoquistas, e ele coloca, você pode dizer não a qualquer momento, mas a grande polêmica é quando é que o não, quando é que não é não e o não não é não, né? Esse é um exemplo. Então, fiquemos atentos então para situações de transtornos parafílicos, né? Já estamos chegando ao fim, certo? Agora a terceira categoria de sofrimentos sexuais são as disfunções sexuais, isso a gente vai explorar mais a fundo, tá? E disfunções sexuais, muitas vezes a gente pensa que é o quê? Ah, é desejo sexual hipóativo, é falta de vontade de transar. Não, não é só isso. Pode ser sim a diminuição do desejo da excitação sexual, e geralmente é mesmo, é mais frequente, mas também pode ser a ausência, ou pode ser o aumento também da vontade de ter relações sexuais, as hipersexualidades, e que nos procuram muito pouco com essa queixa no consultório. Acontece às vezes no consultório de sexologia, mas ao ginecologista nem tanto, por quê? Porque geralmente essa paciente faz um julgamento moral de si mesma, achando que isso é sem vergonhice, tanto a mulher quanto o homem. Então a gente traz aqui a ideia de que comportamento sexual de risco, eventualmente alguma outra situação, precisa ser rastreada também. Então disfunção sexual é diminuição, ausência, aumento ou outras dificuldades do desejo, da excitação, orgasmo e a satisfação sexual. Trago aqui duas referências de filmes, Tomates Verdes Fritos. Esse aí é um filme que dá para assistir com as crianças. É muito bonito o filme. Essa senhora que está ali mais jovem, é uma senhora que está entrando no climatério, está com deficiência estrogênica, está muito alterada pelo estado, né, a menopausa chegando, e ela também tem problemas relacionais com o marido, e ela conhece essa outra senhora mais velha, que inclusive aconselha a questão dos estrogênios, mas que também conta uma linda história de amor entre aquelas duas mulheres mais jovens, e com isso ela vai entendendo o valor da afetividade. Muito bacana o filme. E ali no outro, que é bem mais pesado, é um caso de desejo sexual hiperativo, que é o ninfomaníaca, né? E que todo mundo acha, nossa, que legal, ninfomania, desejo sexual sobrando. Quando a gente assiste o filme, tanto na situação feminina quanto a masculina, que eu vou mostrar daqui a pouco, vamos ver que não tem graça nenhuma quando esse desejo sexual se torna algo incontrolável, o prejuízo que essa pessoa sofre, quando ela vai então ter um descontrole, o prejuízo na vida pessoal, profissional e assim por diante. Isso tem que ser atento. Nós vamos ter duas aulas a respeito disso, tá? Ali o filme Shane traz aí um aspecto masculino também, que é o desejo sexual hiperativo em homens, que também muita gente coloca, uau, que homem viril, nossa, etc. Ele não sabe o problema que isso é para esse homem também. Ou seja, a gente tem que ficar atento para essas situações também. E aí, vamos lá, disfunções sexuais, é importante a gente discutir? Vejam aí, pessoal, no mesmo livro de estatísticas, temos aí a presença de alguma dificuldade sexual, seja leve ou seja maior. A gente vê aí que 28,5% das mulheres entrevistadas apresentavam alguma dificuldade sexual, ou seja, das pacientes que estão chegando aos nossos consultórios, um terço mais ou menos está tendo alguma dificuldade sexual, razão pela qual é muito importante a gente rastrear e perguntar ativamente e começar essa condução do caso, né? Concluindo então, modelo PLICIT, lembrando, P de permissão, LI de informações limitadas, SS de sugestões específicas, IT de terapia intensiva, é um método de abordagem de queixas sexuais que pode ajudar um profissional de saúde a organizar, a sistematizar como ele irá lidar com essa situação, e nós vamos trabalhar nesse curso em cima do modelo PLICIT sempre, sobre principalmente trazendo um repertório de informações limitadas, sugestões específicas. Lembrar aqui alguns conceitos que trouxemos. Na espécie humana, a vida sexual engloba aspectos biopsicossociais e, portanto, o ser humano é regido por pulsão e não por instinto. Ainda outro conceito que trouxemos, uma relação sexual é considerada aceitável quando há consentimento, e na esfera sexual que merece tratamento
é o que causa sofrimento, ou seja, os conceitos de consentimento e sofrimento. E o que causa sofrimento? Disforia de gênero, transtornos parafílicos e disfunções sexuais. Essas são as nossas referências. E aqui trago os contatos e, por fim, o último filme que eu sugiro, que é No Lago Dourado, um filme mais antigo, onde o casal, né, em questão é aquele casal de pessoas idosas. Inclusive o ator Henry Fonda ganhou um Oscar por esse filme e recebeu esse Oscar a posteriori. Ele faleceu, quem recebeu o Oscar por ele foi a filha dele, a Jane Fonda. E esse é um filme muito bonito para nos lembrar que sexualidade não para na juventude. Ao longo da vida há necessidade de sempre estarmos abordando a questão sexual, inclusive nas pacientes com mais idade, nossas pacientes já até mesmo as octogenárias. Não vamos nunca nos esquecer disso. Muito obrigado e eu estou à disposição. Ficamos no tempo? Ficamos. Obrigado, doutor André. Excelente a forma que você trouxe um assunto tão complexo, né? De uma forma mais simplificada e bem didática, né? Vamos abrir as perguntas para os participantes, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Aumentar um pouquinho. Alguém, se tiver alguma pergunta, para escrever no chat que a gente vai respondendo aqui. Estou vendo a Isabela ali. Oi, Isabela, tudo bem? Obrigado. Excelente Beatriz, a Bia, que bom. Feliz. E aí, eu queria inclusive ouvir o que vocês têm a trazer, se tem alguma sugestão também, questões para serem trazidas. Vamos tornar isso uma coisa mais interativa, que eu acho muito importante. Essa é a nossa oportunidade, né? Enquanto o pessoal vai colocando as perguntas aí no chat, falar que o material o Dr. André enviou no grupo, eu vou reenviar o da aula 1. Muitas pessoas entraram no grupo após, né, ter enviado o material. E o material da aula 2 nós também já vamos enviar logo após finalizar aqui a aula e o bate-papo, né, doutor André? Importante, eu anotei algumas considerações aqui, né, enquanto o pessoal vai digitando. Achei bastante pertinente a sua colocação sobre a questão sexual e o envolvimento com diversos sistemas, né? Então, muitas vezes a pessoa, o que a gente vê na prática como ginecologista, às vezes a pessoa tem alguma disfunção, ou hipo, ou hiper, e não tem aquela anamnese completa, não vê se teve mudança no hábito de vida, se a paciente está... própria questão de laboral, não se pergunta mais, o médico não pergunta. Não, estou com uma disfunção, né? Estou com diminuição da libido. Você não pergunta como é que está o trabalho, quantas vezes está trabalhando à noite, né? Se tem filho pequeno, se não tem. Então a gente vai deixando de lado essas questões, a questão da dor pélvica crônica, né? Só ao longo do tempo, ela tem dor para ter relação, quando começou. Então isso faz parte da nossa anamnese, mas que de certa forma a gente, como o senhor mesmo falou, pela questão do tempo, pela questão da gente não saber abordar, a gente vai deixando de lado. Então, achei muito bom essa colocação da forma de abordar. A questão também uma coisa que minha especialidade é reprodução assistida. Já vou ler a perguntinha, né? E a gente fala que o mecanismo, quanto mais evoluída a espécie, mais difícil é a questão da reprodução. E a gente vê que a questão sexual também, quanto mais evoluído, né, a espécie tem essa dificuldade, essa questão também de que vários outros componentes, né, em virtudes culturais, laborais, vão atingindo essa questão da vida sexual da paciente. Vamos ler a pergunta aqui, né? Mas eu queria comentar rapidamente sobre o que você trouxe, Tarek, porque realmente a gente vai abordar isso aí nas duas últimas aulas que tem a ver com disfunções sexuais, mas só como uma prévia, né? É impressionante como hoje surgem coisas do tipo: eu trabalho muito, meu marido também trabalha muito. Vamos ter a noite do casal, ou seja, aquela noite que as crianças vão dominar a casa dos avós e aquele casal, né, vai se juntar, a noite do vinho, né? Eu já vi isso acontecer. Então vamos encontrar e estabelecem aquilo. Só que os dois estão tão cansados, eu já vi isso acontecer, que na noite do vinho eles dormem. Então assim, a gente tem que levar em conta que sexo não é uma coisa à parte da vida, né? É uma coisa que está preso ali, ligado à vida o tempo todo. Eu sempre costumo dizer assim: sexo é uma celebração da vida.
Tá? E ali é onde a verdade aparece. É como se fosse um confessionário. Quem é alegre na vida faz um sexo alegre. Quem está triste faz um sexo triste. Quem está passando por alguma ansiedade, o sexo é ansioso, sabe? Quem é rancoroso, violento, também vai aparecer isso no sexo. E é um reflexo da vida que você está levando. Então a gente tem que sempre trazer isso para os pacientes. E para nós, ginecologistas, a questão da dor pélvica e da deficiência estrogênica, nós vamos discutir isso na terceira aula, tá? São fatores fundamentais, tanto em fazer eclodir uma disfunção, quanto na manutenção dessa disfunção. Isso vai ser discutido na terceira aula, né? Nós temos aqui uma questão, né, da doutora Isabela. Doutora Isabela, oi Isabela, tudo bom? Tá, doutora Isabela é nossa colega, médica de família, olha que legal, não só ginecologista que a gente está tendo, fico muito feliz que na atenção primária está surgindo aí essa situação dos médicos estarem abordando isso aí, e a doutora Isabela trouxe aí, né, tenho muita queixa de pacientes idosas, André, sempre tento abordar essa questão sexual com essas pacientes. Parabéns, doutora Isabela, é isso mesmo, e que bom que está tendo também pessoal da atenção primária, né, pessoal médicos de família que estão abordando isso. Eu acho que o método Plicite pode ser usado também, eu sugiro que seja. Que bom que você está aqui, né? Chame os colegas também, porque a gente precisa passar a ser realmente a referência da população para essas questões sexuais, né? Doutora Zumirene, gostaria de parabenizar a equipe organizadora, não podia ser diferente. O André fez uma excelente abordagem geral e aguardo ansiosamente acompanhar as outras aulas. Obrigado, Zumirene. Prazer te ter aí de novo também, grande amiga, grande parceira. Zumirene, eu fiz a primeira curetagem uterina da minha vida quando eu era interno em Zumirene. Era residente, uma grande colega e amiga, muito querida. Obrigado, Zumirene. O que mais? Tem uma pergunta aqui, o Will quer fazer uma pergunta. Ele quer saber do que se consiste a pessoa que não consegue controlar os atos sexuais. Aonde está o problema? Cerebral, genético, para onde vai? Perfeito. Essa pergunta foi até muito boa para hoje, porque a gente não vai entrar... Bom, se bem que na aula de disfunções sexuais nós vamos entrar porque tem as hipersexualidades. Mas é uma pergunta muito pertinente agora, porque a gente precisa ficar atento, né? Por exemplo, a atividade sexual descontrolada. Hoje em dia falam, mas isso é sem vergonhice. Se apenas informação fosse o suficiente, profissionais de saúde não contrairiam infecções sexualmente transmissíveis. Mas isso acontece, não pouco frequentemente. Será que é sem vergonhice mesmo ou é algum grau de descontrole? Sim, há situações onde as pessoas nos procuram, me ajuda a controlar isso. Seja porque vai fazer, geralmente porque está com comportamento, você procura ajuda, porque está levando a sofrimento, a riscos, a coisas que podem levar essa pessoa a situações indesejáveis. Pois bem, a gente falou daquela fisiologia da resposta sexual e a gente viu ali que tudo gira em torno da quantidade de dopamina, né? Que é um neurotransmissor que vai trazer aí a excitação sexual. E a dopamina tem uma característica que ela ativa os centros mais primitivos do cérebro. O que significa que ela vai trazer o quê? Aqueles comportamentos, ela vai levar o estímulo daquele comportamento que as pessoas estariam talvez racionalmente inibindo, né? O que é mais cortical, é mais controlado, é mais pensado, né? Então, digamos assim, o juízo, né, vai estar presente nessa parte cortical que seria a serotonina. Mas quando a dopamina é liberada, um certo grau de fissura, muitas vezes, né, para poder praticar um ato ou outro, aparece e às vezes se perde o controle sobre isso. É aquela velha história, né? A pessoa se sente tentada a fazer alguma coisa, vai tentando fazer, não pode, quer resistir, não resiste, acaba indo, transando com quem não deve, por exemplo. E a hora que ela acaba tendo um orgasmo, a liberação da serotonina, ela cai na razão, olha para o lado e... Ups, o que eu fiz? Né? Ou seja, ela antes estava tomada por dopamina, que é esse neurotransmissor que vai levar esse impulso. Agora, por que essa dopamina tem gente que não vai conseguir controlar? Algumas têm uma certa deficiência nos mecanismos psicodinâmicos que levam ao controle das situações e algumas têm menos controle. Mas, principalmente, quando nós temos uma quantidade excessiva de dopamina, a gente vai ter, então, os quadros de hipersexualidade, porque justamente ela excita. E aí, para a infelicidade de muitas pessoas, qual é o neurotransmissor que vai se elevar quando temos quadros de ansiedade, né?
Ou seja, aquela sensação de medo, antecipação do medo, vai levar ao quê? Ansiedade. Os quadros de ansiedade fazem o quê? Libera cortisol, aumenta a adrenalina, aumenta a necessidade de se proteger, a dopamina aumenta, e aí essa pessoa, se tiver uma tendência a descarregar esses impulsos sobre a sexualidade, vai ter então, pode ter um comportamento sexual, digamos que indesejável para ela mesma. Ou seja, ansiedade e desejo sexual hiperativo caminham ali como irmãos siameses quase, tá? Quando a gente vai tratar essas situações de hipersexualidades, a gente, de início, de primeira escolha, vai partir aí para substâncias que podem diminuir aí a dopamina, geralmente podem ser um exemplo, por exemplo, inibidor seletivo de recaptação da serotonina, aumenta a serotonina, baixa a dopamina e pode levar um pouco mais de controle. Mas, sobretudo, a gente vai tratar e abordar a ansiedade da pessoa com métodos não medicamentosos, como, por exemplo, os comportamentais, né, ou a própria psicanálise. Além disso, existem outras situações muito mais raras que podem levar a isso, né? Eventualmente, por exemplo, em mulheres, um aumento da testosterona, seja um tumor suprarrenal, pode levar a isso, leva a comportamentos mais compulsivos. O uso de iatrogênico, né? O uso recreativo, hoje em dia está muito na moda, né? De recreativo não, para academia, etc. e tal. Testosterona, que está muito em alta hoje em dia. A testosterona, essa da academia mesmo, essa que estão usando aí para ficar bonita, papapá, tipo da beleza, testosterona vai no neurônio dopaminérgico, vai mandar liberar dopamina, isso vai aumentar então o desejo sexual e a ansiedade. Agora, realmente, para a gente falar assim, o que é mais clássico para responder essa pergunta é, geralmente, quadros de ansiedade geralmente estão associados, são os mais associados aos quadros de descontrole sexual, das hipersexualidades, né? Sim. Mais alguma pergunta? Nós vimos aqui a Verusca mandou também, né? Obrigado, Verusca. Bacana e que bom ter vocês também de outras áreas também. Vocês são muito bem-vindos. Lembrando que essa abordagem, o método Plicit, não é modelo para médicos só usar. Qualquer profissional de saúde pode usar esse método. Tá? Isso é justamente porque o paciente vai confiar em nós e nós vamos estar aí para estar recebendo, né, doutora Verusca? Você falou de outras áreas, imagina então que não seja da área médica. Se for qualquer área que for, sim, é muito cabível. Tá? E a gente precisa de cada vez mais pessoas trazendo essa disponibilidade para ouvir os pacientes com queixas sexuais também. Mais algum? Bom, acho que nós podemos encerrar. De qualquer forma, a gente criou o grupo, né? Caso tenha mais alguma outra pergunta, pode ser enviado também lá no nosso grupo de WhatsApp. Lógico que à medida que o Dr. André também for podendo, algumas que ele não puder responder, a gente traz no bate-papo do final da próxima aula. Pode ser dessa forma? Claro, claro. Vai ser bom para a gente ter esse espaço para a gente debater. Tá? Vou tentar até encurtar um pouquinho a aula para poder ter mais tempo para a gente poder debater. Vamos fazer uma coisa interativa, acho que é muito mais interessante. A gente viu aqui o recado do Dr. Leonardo. Muito obrigado, Leonardo. Muito bom que você está aqui. Então, queria agradecer novamente o Dr. André pela disponibilidade, pela ajuda na coordenação aí desse curso. E amanhã nós teremos um encontro, será às 19h30, que será o tema Atenção a Pessoas Trans e Diversidade Sexual. Então, amanhã às 19h30, a gente vai mandar algum material agora. E obrigado a todos pela presença. Obrigado, doutor André. Até amanhã.